É interessante como Lucas, o escritor do terceiro evangelho, narra a questão da Páscoa de Jesus. Nós temos no capítulo de número 22, os versículos 14 a 18, em que ele fala da celebração da Páscoa. No 15, Jesus diz: "Tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco, antes do meu sofrimento." E aí ele come a Páscoa e depois no 17, tendo recebido um cálice e dado graças, disse: "Tomai e repartiu entre vós." Então ele celebra a Páscoa, que era uma festa judaica, que relembrava a libertação do Egito, mas essa libertação se deu pelo sacrifício de animais, de um cordeiro, que era sacrificado e era comido nessa Páscoa aqui. Quando isso acontece, essa é a primeira narrativa. Vai até o versículo 18. Aí é interessante que no 19 e o 20, ele repete. Depois, veja o que está escrito. "Tomando o pão e tendo dado graças, partiu e entregou a eles, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim." Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós." Então, ele come a Páscoa, aí depois ele volta a comer novamente. Muitos estudiosos do Evangelho dizem que Lucas está fazendo uma repetição, porque na Páscoa havia várias vezes em que eles comiam. Então, ele está inicialmente celebrando a Páscoa e depois ele continua numa repetição, simplesmente. Outros estudiosos, e aqui eu estou com estes, dizem que não. Dizem que Lucas está fazendo uma diferença aí. Nos versículos 14 a 18, Jesus está celebrando a Páscoa, uma festa judaica de libertação do cordeiro que era imolado, mas dando a entender já que ele era o cordeiro, que iria ser imolado em favor do seu povo. Agora, nos versículos 18 e 19, 19 e 20, aí sim, ele está celebrando a Páscoa, a ceia do Senhor. O que é isso então? Qual é a diferença entre os versículos 14 a 18 e 19 e 20? 14 e 18 é a Páscoa, 19 e 20 é a ceia do Senhor. Jesus está nos mostrando a transição entre o Antigo Testamento, no qual animais eram imolados em favor do perdão de Deus ao seu povo, e o Novo Testamento, em que Jesus é o sacrifício, em que Jesus é morto em favor do seu povo. É essa mudança. Jesus está fazendo a mudança entre Israel e a igreja. Jesus está fazendo a mudança entre libertação do Egito e libertação dos pecados. É isso que Jesus está fazendo. Por isso, nos versículos 19 e 20, ele está celebrando a ceia do Senhor pela primeira vez. Ele está inaugurando a ceia do Senhor. No 14 e 18, ele está celebrando uma Páscoa. É a sua última Páscoa. No 19 e 20, a ceia do Senhor. E é a ceia do Senhor que ele faz que nós vamos agora meditar acerca disso. Jesus diz no verso, então, de número 19: "Tomando o pão e tendo dado graças, partiu e o deu a eles." Jesus vai usar para a ceia do Senhor apenas dois elementos do que ali estava. Primeiro, o pão. Segundo, o vinho. Só esses dois elementos. Não há cordeiro, não há ervas amargas, não há outras coisas. Pão e vinho.
E nesses dois elementos ele vai celebrar a sua ceia. É interessante essas palavras, ele tomou o pão, ele tomou para si o pão. E tendo dado graças, partiu e entregou a eles. O pão é tomado por Jesus, ele tomou o pão, ele partiu e ele deu o pão. Partiu o pão e deu. Essa é a sequência na qual Jesus celebra a sua ceia. Quando ele toma o pão, e veja bem, pão era a comida daquela época, era o pão feito do trigo, era a comida normal, como para nós hoje é o arroz e feijão. Para aquele grupo naquela época era o pão. E ele se serve da comida mais comum que há no meio do seu povo para designar a sua ceia. Quando Jesus faz isso, diz o texto, ele agradece a Deus no espírito de gratidão, no espírito de louvor. Ele não agradece simplesmente pelo pão em si, por ter o alimento, ali era uma refeição. Ele não agradece pelo pão em si, ele agradece pelo que aquele pão representa. O corpo dele dado em favor do seu povo. É isso que ele agradece a Deus. E ele agradece com espírito de gratidão. Tudo que nós temos em termos de salvação, tudo que temos em termos de algo bom, ela vem de Deus para nós. Nossa salvação, ela foi planejada por Deus. Deus quis nos salvar e Ele nos deu. Ao agradecer pelo pão, Jesus está agradecendo não pelo alimento em si, naquele momento, mas por essa grande salvação, que foi planejada pelo Pai, mas executada por Ele, o Filho. E, tendo dado graças, ele partiu o pão. Esse partir do pão, no seu sentido original, ele quebrou o pão. Ele quebrou o pão em partes e deu aos discípulos. Esse quebrar do pão representa a vida dele, que iria ser quebrada em nosso favor. Olha os símbolos que estão envolvidos nesta ceia. Ele quebrou o pão, tomou o pão para si, agradeceu e quebrou. E, ao quebrar, deu a eles. Deu o pão para eles. Quando Jesus deu, o pão passa a ser deles. O pão estava com Jesus, era dele, mas ao dar o pão, Jesus transfere o pão para os discípulos, para os apóstolos. Jesus transfere. E o que significa isso? Quando eu dou alguma coisa a alguém, passa a ser da outra pessoa, não é mais meu. Se eu dei, eu não posso chegar lá, mudei de ideia, eu quero de volta. Não posso, eu já dei. Ao dar, eu perco o meu direito e o direito passa a ser do outro que recebe, porque eu dei. Quando Jesus dá o pão, ele está dizendo que aquele pão que simboliza a vida dele, o corpo dele, aquele pão agora é dos discípulos. Foi dado. Não, eles não compraram. Foi dado de graça. Foi dado de boa vontade. Mas na medida em que foi dado, pertence a eles. Jesus está ciente disso. Jesus está dando sua vida, mas ele sabe que seu sacrifício pertence a esse povo. É deles. Agora é direito deles. O que Jesus fez, a vida que Jesus deu. É um direito que eles têm. Dessa forma, Jesus demonstra que a salvação que ele vai alcançar na cruz
já deixa de ser dele e passa a ser nossa, como discípulos. É nossa salvação, pertence a nós. E ninguém pode tirar essa salvação de nós. Ninguém. Porque nos foi dada pelo Cristo, nos foi dada pelo nosso Senhor. E ela passa a ser nossa para sempre. Jesus não vai chegar para nós e dizer, eu dei a salvação para você, mas eu me arrependi, você não merece não, eu vou pegar de volta. Não, foi dada. Merecer, nós nunca merecemos. Mas Ele deu. E quando é dado, é nosso. Portanto, o sacrifício de Jesus pertence a nós, seu povo. Pertence àqueles que foram comprados por Ele. E isso nunca vai voltar atrás. Isso é nosso eternamente. Por isso que nossa salvação é uma certeza. Certeza de que estaremos com Cristo, certeza de que Ele nos comprou, certeza de que Ele nos deu a salvação. Nós não merecemos nada, nunca. Mas Ele deu. O bom aí é Ele. O generoso é Ele. É Ele que nos abençoa. E nós somos abençoados. Mas desde que Ele deu, é nosso. É nosso para sempre. Jesus, então, entrega e diz assim, isto é o meu corpo dado em favor de vós. Isto é o meu corpo dado em favor de vós. Isso aqui que eu estou fazendo, esse quebrar do pão, a distribuição do pão, comer o pão, tudo isso aqui é o meu corpo dado por vós. Claro que é um simbolismo, claro que é um memorial, claro. Por quê? Porque Jesus está dando um pedaço de pão a cada um deles. O pedaço de pão representa seu corpo, mas seu corpo seria dado no dia seguinte. Seu corpo seria posto na cruz na sexta-feira. E é na cruz que tudo se resolve. É na cruz que o corpo é dado. Ali é uma representação. Imagine a seguinte cena. Jesus distribui, faz aquela ceia, mas no dia seguinte Jesus resolve, eu não vou morrer não. E não morre no dia seguinte. Aquela ceia adiantaria alguma coisa? Não. Seria uma refeição e todos nós estaríamos perdidos. Tanto aqueles apóstolos quanto nós também. Porque aquela ceia sem a crucificação no dia seguinte não vale nada. Mas se a crucificação ocorreu, aquela ceia tem um valor simbólico importante. Por isso, a palavra dele é esta. Tudo isso aqui é o meu corpo que é dado por vós. Agora veja como Jesus valoriza o corpo. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Eu tenho um corpo de carne, um corpo de sangue, um corpo com os órgãos, um corpo com uma cabeça, com os membros. Eu tenho um corpo. E o meu corpo é dado por vós, é dado em favor de vós. Jesus sempre prezou o seu corpo. Jesus sempre tratou bem o seu corpo. E Jesus sabia que seu corpo era valioso. Veja, seu corpo terreno, que envelhecia, que sentia dor, que sentia fome. Seu corpo, para ele, é importante. É o meu corpo que é dado por vós. Olha como Jesus valoriza o corpo. Na nossa vida atual, quando muitos evangélicos valorizam muito o espírito humano e desprezam o corpo, essa palavra de Jesus é uma palavra importante para nós. Jesus diz, este é o meu corpo é importante, ele está sendo dado por vocês, Assim, em nossa vida, nós também devemos valorizar o nosso corpo. Ele é finito, ele vai envelhecendo, ele tem doenças, ele tem dores, há sofrimentos que nos vêm pelo corpo, mas nosso corpo tem valor. Nosso corpo é importante para nossas vidas. Cuidar bem do corpo é um sinal
de que nós valorizamos não apenas a nós mesmos, mas a Jesus, que também teve um corpo e que também valorizou o seu corpo. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Bendito o corpo de Jesus, que é parte dele e que ele deu em nosso favor. É por isso que na ressurreição dos mortos, Jesus ressuscitou com o seu corpo. Só que o seu corpo agora, na ressurreição, ele ganhou coisas muito mais importantes, ele ganhou poderes que ele não tinha no sentido físico. O que acontecerá conosco também? Nós receberemos um novo corpo para vivermos toda a plenitude do que Deus tem para nós. Sempre seremos pessoas corpóreas. Temos esse corpo aqui e teremos um novo corpo glorificado depois da ressurreição. Sempre teremos corpos. Por isso, nosso corpo aqui é valioso, não desvalorize. Este é o meu corpo de Jesus, dado em favor de vós. E aqui está o centro, dado em favor de vós. É isso que Jesus quer. Tudo que eu estou fazendo é para vocês. Jesus olha para nós e diz: todo o meu sofrimento, toda a minha dor, a minha morte, a minha ressurreição, tudo que eu faço aqui, tudo que eu fiz nesses 33 anos de vida, tudo que eu fiz foi por vós. Jesus fez tudo por nós, Jesus nos ama, Jesus nos quer bem, Jesus nos valoriza. Jesus nos coloca para cima, Jesus nos honra, Jesus nos abraça, Jesus nos beija. Tudo isso é por vós, em favor de vocês. Meus irmãos, nós temos aqui um Senhor, um Mestre, que gosta muito da gente. Ele gosta de nós, ele gosta de viver entre nós, ele se tornou um de nós por amor a nós. Tudo o que Jesus fez foi por nós. Ele nos valorizou demais, demais, como a nenhum dos outros seres. Ele não valorizou os anjos tanto quanto valorizou a nós. Jesus nunca se tornou um anjo para salvar os anjos perdidos. Jesus nunca se tornou um anjo para viver com eles, mas ele se tornou um ser humano para viver conosco. Ele se tornou um ser humano para nos levar para perto de Deus. Este é meu corpo dado por vós, em favor de vós. Isso é o centro do Evangelho de Jesus, é o centro de seu amor. Ele nos ama, ele nos quer bem. Como é que a gente pode desprezar um Salvador tão amoroso? Como é que a gente pode colocar no esquecimento da nossa vida um Senhor que nos ama tanto? Como é que a gente não pode responder com amor a Jesus Cristo? Como é que a gente não pode dar a nossa vida por Jesus? Você compreende por que tantas pessoas morreram por Cristo? Por que tanta gente enfrentou a fogueira? Por que tanta gente foi afogado? Por que tanta gente foi lançada aos leões? Porque eles amavam esse Salvador que os amava. Eles deram a sua vida por aquele que deu a vida deles por eles. E hoje, nós que temos uma boa vida, o quanto nós amamos Jesus. Ou Jesus é uma instituição, igreja, ou Jesus é um programa, um culto, alguma coisa assim. Jesus é esta pessoa que nos ama, que nos quer bem, por amor de vós. E aí Jesus prossegue, diz o verso 20, da mesma forma, depois da ceia, ou seja, depois de comer o pão, tomou o cálice dizendo, agora ele vai para o segundo elemento dessa sua ceia, que é o vinho. Aqui recebe o nome de cálice, né? A representação do objeto que contém o vinho, mas ali é o vinho.
E naquela época era um cálice comum. Era um cálice onde todos bebiam juntos. Era o costume da época. Não era cada um tinha seu cálice. Cálice que todos bebiam juntos. É isso que está acontecendo aqui. Aí ele diz assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. O cálice é o vinho. O vinho está, o pão está no lugar do seu corpo. E o vinho? O vinho está no lugar do seu sangue. Corpo e sangue são a vida do ser humano. Quando o ser humano morre, o sangue não corre mais. O sangue para, se estanca. Aí o ser humano morre. Enquanto o sangue está correndo, existe vida. Existe vida. Se uma pessoa sofre um acidente e perde sangue demais, provavelmente ela morrerá. Porque ela precisa do sangue. O sangue é a vida. Quando Jesus usa o vinho, é nessa semelhança com o sangue. E por que ele faz questão de falar do sangue? Porque ele tem em mente a velha aliança de Moisés. Quando Deus escolheu Israel, fez uma aliança com Israel. Nessa aliança, Deus deu uma forma para que os pecados deles fossem perdoados. Qual era a forma? A forma era o sacrifício de animais. E isso veio do Êxodo, da morte do cordeiro em lugar dos primogênitos. Tá? Começa lá. Mas depois Deus institui isso com Moisés, quando dá a sua lei a Moisés no Monte Sinai. O sangue dos animais era a forma do ser humano pagar os pecados. Então, o sangue do animal era derramado em lugar do sangue humano. O homem vivia, o homem era perdoado, mas o animal morria para que seu pecado fosse perdoado. É isso que está envolto no sacrifício dos animais do Antigo Testamento. É essa aliança antiga que Jesus tem em mente quando ele fala isso aqui. É essa aliança. Quando Jesus diz aos seus discípulos que este cálice é a nova aliança em meu sangue, o que ele quer dizer? Este cálice, esse sangue aqui, simboliza, obviamente, o sangue ia ser derramado no dia seguinte, simboliza a nova aliança. E aqui, por isso que eu disse que Jesus fez a transição entre a celebração da Páscoa e a celebração da ceia. A celebração da Páscoa é a antiga aliança. O cordeiro está lá morto na mesa. Mas a ceia do Senhor é a nova aliança. Então, Jesus está dizendo agora, com o meu sacrifício, há uma nova aliança. Um novo pacto. O que é aliança? Aliança é um acerto. Aliança é uma combinação. Aliança é um pacto. Há uma nova aliança. A antiga foi feita com Moisés, entre Deus e seu povo Israel. O que selou isso? A morte de animais. E a nova aliança? A nova aliança é feita entre Deus e seu povo, agora, que não é mais Israel. É a igreja. Ou seja, todos aqueles que creem em Jesus, tanto de Israel, israelitas, quanto de gentios, não importa mais. Mas esta representa a nova aliança. Ou seja, nós temos uma aliança, um acerto, um combinado com Deus. E esse combinado de que nossos pecados seriam perdoados, de que nós seríamos aceitos por Deus, de que Deus de pecadores nos faria filhos. Este acerto, esta aliança foi ratificada com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus deu vigor a esta aliança.
O sangue de Jesus fez com que essa aliança estivesse firmada e nunca mais essa aliança vai acabar, porque Deus é quem deu essa nova aliança para nós. A aliança foi feita no sangue de Jesus. Por isso a nossa salvação está no sangue de Cristo, está naquela cruz onde ele morreu. Por isso a nossa salvação já foi feita. Por isso a nossa salvação está garantida. É o sangue de Jesus que garantiu a nossa salvação, a aliança com Deus. E agora somos filhos de Deus, porque o sangue de Jesus nos colocou nessa posição. É nova aliança. Nós não estamos mais na velha. Não precisamos mais sacrificar animais. Não precisamos mais fazer coisas. Não, Jesus já fez por nós. E nós celebramos na ceia do Senhor essa nova aliança. E aí Jesus termina dizendo, derramado em favor de vós. Igual o do pão, em favor de vós. Derramado em favor de vós. O sangue de Jesus foi derramado em nosso favor, gratuitamente. E quando ele derramou, tudo está consumado. Nossa salvação está garantida, consumada. Por isso, meus queridos, nunca fique pensando, será que eu vou perder minha salvação? Será que eu vou fazer alguma coisa errada? Ou viver um período errado e vou perder minha salvação? Nossa salvação está no sangue de Jesus. Não há pecado que você cometa que o sangue de Jesus não perdoe. Não há período de distanciamento de Deus que o sangue de Jesus não reaproxime. Não existe. Nossa salvação está garantida em Cristo. Em favor de vós. Mas aí quando ele celebra o pão, ele diz uma frase interessante. E aqui com essa frase eu vou terminar. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. O pão que representa o corpo de Jesus e o sangue que representa a vida, eles devem ser feitos em memória de Jesus. O sangue de Jesus está no lugar do sangue dos animais. O sangue de Jesus é que nos perdoa. O sangue de Jesus é o sangue da nova aliança. Vejam o valor do sangue. Nós vamos ler Levítico, capítulo 17, versículo 11, e Jeane vai ler esse texto. Ouçam. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. É o sangue que faz propiciação. Propiciação é perdão. Propiciação é Deus estar satisfeito. E Deus está satisfeito conosco na cruz de Jesus, no sangue de Jesus. Deus está satisfeito e ele diz, posso aceitar como filhos, porque está feito. Aí Jesus diz, façam isto em memória de mim. Por que Jesus ordenou que a gente fizesse a ceia regularmente? Para que a gente, de uma forma vívida, nunca se esquecesse de quem é o responsável pela nossa salvação. De quem é o amoroso que nos dá a vida eterna. De quem é aquele que nos amou, que a gente nunca se esqueça de Jesus. Nunca se esqueça dele. Fazer isto em memória de mim. Ele está dizendo, lembrem-se que eu morri por vocês. Eu dei a minha vida por vocês. Por que Jesus, então, escolhe pão e vinho? Jesus escolhe pão porque ele está falando de uma refeição, de uma ceia que dá salvação. Veja, quando ele celebrou a ceia, o que ele fez? O texto diz, e tomando o pão, partiu, deu a seus discípulos e eles comeram. Deu e comeu. Isso lembra uma outra refeição que foi feita lá em Gênesis 3. Quando a mulher
Eva, olhando para o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, achou aquele fruto muito agradável, desejável. Aí o texto diz assim: e tomando do fruto, comeu, deu a seu marido e este comeu. Tomou, deu, comeu. No texto de Jesus, aqui, que a gente viu, tomou, partiu, deu, comeu. Você está entendendo? São duas ceias, são duas refeições. A primeira refeição de Gênesis 3 trouxe sobre nós a maldição do pecado, a maldição da morte. Ali nos perdemos de Deus, ali nos revoltamos contra o nosso Criador. Mas nesta segunda refeição, a da ceia do Senhor, ali nós recebemos a salvação. Ali Deus nos encontrou, ali Deus nos fez filhos. É por isso que é o pão, uma refeição, a refeição daquele povo. E é por isso que é o vinho, por causa do sangue dos animais e o sangue de Jesus. Mudança de aliança, a nova aliança na qual vivemos. Maravilhoso Jesus, que nos amou tanto, que gostou de nós. E a única coisa que podemos fazer é dizer para Jesus: o Senhor deu sua vida por nós. Aqui está a minha vida, Jesus. Ela é tua, ela te pertence, ela é para te honrar. Eu quero viver para a tua glória, eu quero viver para te servir. Não há outra coisa senão essa, a dizer a nosso Senhor: fazei isto em memória de mim. Na vida de vocês, nunca se esqueçam de mim, Jesus. Vivam para mim. Que Deus nos abençoe.